Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e no nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões que causam polêmica, estão os advogados Adriano Soares da Costa e Fabiana Barroso. E hoje a gente fala sobre duas votações bem importantes que aconteceram no STF. A relação do Bolsa Família com o teto de gastos e a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Já já eu cumprimento os nossos convidados, porque faltam só 2 dias para o Natal e a Gazeta do Povo não esqueceu de você. Quem já é assinante recebeu no e-mail acesso a um curso exclusivo de conservadorismo com o professor Francisco Scorsin. E quem ainda não é assinante, sabe o que pode fazer? São 3 presentes, tá? Acesso ao novo curso exclusivo sobre conservadorismo, o e-book Indica e Explica, do Rodrigo Constantino, exclusivo da Biblioteca Virtual da Gazeta do Povo, e uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. É só clicar agora aqui no link da descrição do vídeo do Fora dos Autos e aproveitar para receber todos esses presentes e ter acesso a todos os nossos conteúdos sem barreiras, por apenas R$ 4,50 ao mês nos 3 primeiros meses. Mas vamos lá começar o nosso programa então. Por 6 votos a 5, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal julgou procedentes ações de 4 partidos para declarar inconstitucionais as emendas de relator conhecidas agora como orçamento secreto. A maioria de 6 votos entre os 11 ministros foi formada pelo voto do ministro Ricardo Lewandowski. Com isso, o orçamento secreto foi derrubado pelo STF. Já já a gente vai entender melhor, então, o que isso quer dizer. Começa com o Adriano, então, para explicar para a gente, Adriano, o que essa votação representa? Olá, Rosana, Fabiano, boa noite a todos vocês que nos assistem. Olha, Rosana, representa, primeiro, uma derrota do Congresso Nacional em relação, do ponto de vista político. Uma derrota do Congresso Nacional em relação, por exemplo, ao novo governo que virá, porque esse era um discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva contra o orçamento secreto. Houve notícias até de reuniões dele com membros do Supremo Tribunal Federal tratando dessa matéria e, obviamente, formou-se uma maioria que tira do Congresso Nacional um instrumento, sobretudo para suas lideranças, de formação de maioria, de questões de voto. Isso foi um movimento, portanto, do Supremo Tribunal Federal que vai ao encontro do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e que enfraquece com isso a posição dos presidentes das casas e dos líderes dos respectivos partidos. Bom, tirando esse aspecto político, do ponto de vista jurídico, significa que esse orçamento secreto, de fato, tinha problemas. Porque, veja, nenhum orçamento público ele se pauta por alguns princípios fundamentais, entre os quais a transparência. Você ter na estruturação do orçamento uma destinação secreta e sem uma origem certa e a permissão, inclusive, para que terceiros possam solicitar recursos sem ter uma identificação dessas pessoas e sem ter uma identificação, inclusive, dos parlamentares que destinam as verbas, isso gerou uma discussão no Supremo Tribunal Federal que não vem de agora. E houve um primeiro ajuste do Congresso para atender a alguns questionamentos, inclusive da relatora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, sobre como esse orçamento é executado. Essas emendas de relatores, na verdade, que têm uma origem ou uma destinação secreta, e na medida em que a ação se desenvolveu e questões foram sendo suscitadas, as respostas do Congresso não atendiam a esse preceito de transparência. Isso é fato. No poder público, a regra é a transparência. Na administração pública, no que diz respeito, inclusive, à execução orçamentária, a regra é justamente essa.
é de que você tenha o destino das receitas públicas para as despesas especificados, tanto no que diz respeito a uma política definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, quanto em cumprimento a essa política, a destinação específica feita na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Ocorre que cada vez mais o orçamento público ele vem sendo engessado, com pouca margem de manobra para o próprio Poder Executivo. Veja, ele é engessado, inclusive, cada vez mais pela própria Constituição, através de emendas. Nós temos 25% destinado à educação, nós temos percentual da saúde, nós temos percentuais definidos para fundos de natureza científica, de natureza cultural, e cada vez que você amarra dentro do orçamento, inclusive com norma constitucional, a destinação de recursos, tira-se do Poder Executivo e do próprio Congresso Nacional a possibilidade de adequar o orçamento às reais necessidades e diante das circunstâncias econômicas do momento. Então, o Brasil viveu, ao longo do tempo, esse engessamento. Na época do Fernando Henrique Cardoso, Fabiana e Rossana, foi aprovado, na época, a chamada DRU, que eram diretrizes de, digamos assim, readequação orçamentária, em que se dava ao Poder Executivo uma flexibilização do orçamento para mexer melhor. Sempre era o Poder Executivo. No governo Bolsonaro, como o Bolsonaro ele fez, desde o início do governo, um governo em que ele tentou fazer uma política diferente, uma política sem o toma lá da cá, uma política sem uma relação mais direta com o Congresso e com o apoio das urnas e das ruas. Isso fez com que o Congresso, tão logo pôde, dentro das várias crises que ocorreram do presidente com o Supremo Tribunal Federal, enfim, essas crises foram enfraquecendo o Poder Executivo e o Congresso foi ganhando musculatura. E aí vieram essas emendas através do orçamento chamado orçamento secreto, que deu ao Congresso Nacional, sem o consórcio do Executivo, a destinação de receitas. Esse não é o melhor modelo de gestão. Não vejo, de fato, como um orçamento que seja secreto tenha constitucionalidade. Mas aí, Rossana, fato é que, mais uma vez, a sensação que fica, e ela é ruim, é que o Supremo Tribunal Federal não está decidindo conforme a Constituição propriamente, mas conforme esses momentos políticos e os interesses institucionais de momento. E aí, mais uma vez, deslegitima esse tipo de decisão, fica sempre uma sensação de que a Constituição não é chamada a ser cumprida, mas sim a política é que fica sendo atendida consoante os interesses de momento. Bom, acho interessante isso que você falou, Adriano, sobre enfraquecer o Congresso Nacional, até porque a gente teve uma manobra, né, Fabiana, durante a semana passada, dos congressistas de tentarem dar um pouco mais de transparência aí ao orçamento secreto para ver se a votação do STF teria um fim diferente. Quer dizer, você também concorda que existe esse papel do STF de enfraquecer um pouco o papel dos senadores e dos deputados federais? Bom, total. Eu sou uma pessoa que estuda orçamento secreto faz um tempo, orçamento público faz um tempo, tá? Então, eu sempre estudei como é que o governo fazia isso, né? O doutor Adriano acabou de citar o Fernando Henrique Cardoso lá, que tinha uma previsão orçamentária um pouco diferente, e a adequação de todos os governos, depois esquerdistas, que era o famoso vou governar através de medida provisória, e sempre tinha lá também ajuda já do judiciário e também de figuras icônicas aqui, para quem lembra, a gente teve uma figura emblemática aí, que era o Cunha, que era presidente da Câmara, e que fez todo sentido aí na maneira de governar, então fez até uma oposição depois ali para o governo Dilma. Mas o orçamento, como disse aqui o doutor Adriano, eu sempre vi com grande preocupação esse engessamento. Então, é uma exigência da esquerda, quando eles veem que não vai sobrar dinheiro para eles, né? Eles acabam dizendo que é sempre por motivos bons,
Então, diz aí, sempre fala da saúde, sempre fala da educação, fala do papel do SUS, fala do trabalho científico no Brasil, e se ingessa esse dinheiro. O que significa para o pessoal que está nos assistindo, em relação ao orçamento público, que a discricionariedade, né, o poder de mobilização de dinheiro no governo federal, já desde lá do governo petista, já era pequeno. Quando veio esse RP9, aí, né, o tão famoso orçamento secreto, emendas de relator, que tem também emendas de bancada, foi muito questionado. E é preciso lembrar aqui como é que foi isso politicamente. O presidente Bolsonaro vetou e o Congresso Nacional derrubou o veto dele. E aí o Paulo Guedes, ele adaptou a política orçamentária para esse excesso de verbas, vamos colocar assim, mais engessada ainda, mas que, por outro lado, a não ser a questão da transparência, embora seja publicado no Diário Oficial, realmente poderia ser um pouco mais translúcido, né, o negócio aí, porque ficava difícil. Você não sabia, tinha o ponto positivo, que era para deixar de negociar, então, aquela verba que chegava para o relator não precisaria dizer ao executivo, ou seja, ao presidente Bolsonaro, para que estava sendo destinada. Então, foi formada até uma secretaria especial no governo Bolsonaro para facilitar a documentação de projetos municipais, e isso era um discurso do Paulo Guedes. Ele sempre falou que ele queria que o dinheiro federal chegasse na ponta, que era exatamente isso, para chegar, então, lá na cidade pequena, no município pequeno, e através disso, né, os relatores faziam essas emendas. E foi muito criticado também, até pela própria direita, né, os apoiadores do presidente Bolsonaro, porque esse projeto aí acabava não dando, não privilegiando somente os projetos da direita ou de pautas da direita, acabava puxando para quem conseguisse ali, através do relator, através do, primeiro era o Rodrigo Maia, depois o Arthur Lira, então dava um poder deles de barganha. Então, a barganha que era feita era exatamente o contrário. O presidente Bolsonaro, na campanha, foi acusado demais que ele comprou o Congresso Nacional através dessas emendas. É justamente o oposto, porque tirou o dinheiro dele direto, o dinheiro do governo federal já passava para o Congresso Nacional e quem tinha o poder de barganha era o relator, né? Então, na verdade, era entre eles, era exatamente o oposto. E o que isso significa com essa mudança de entendimento do Supremo? Porque o Supremo poderia exigir, por exemplo, maior transparência, maior adequação, mas não considerar inconstitucional a norma como um todo, porque isso, na prática, está dizendo o quê? Como disse o doutor Adriano, não significa algo para a eternidade. Está se julgando para o governo Lula. Então, o governo Lula não quer que o dinheiro fique preso na mão do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional perde o poder de barganha entre eles e volta esse dinheiro, então, para o governo federal. Então, você tem mais dinheiro para o governo federal, mais governo para o governo Lula e mais dinheiro ainda e mais enfraquecimento dos entes aí do Congresso Nacional, o que eu vejo com grande preocupação, dado o momento político e dada a naturalidade, porque os partidos que entraram para declarar a inconstitucionalidade, veja só, são os mesmos partidos que votaram a favor, então, ou seja, não valia no governo Bolsonaro, né, porque queriam, de alguma forma, colocar essa narrativa. Agora, então, é inconstitucional no governo Lula. Mais uma vez, é a narrativa, mas além da narrativa é o efeito prático. Então, volta o dinheiro para o governo federal e o Congresso Nacional, desculpa a expressão, mas ficou chupando o dedo. É interessante você falar isso também, Fabiana, porque era uma pergunta que eu queria fazer para o Adriano, porque durante a campanha do presidente eleito Lula, ele criticou muito esse mecanismo, né? Mas depois, agora mais recentemente, teve um silêncio aí da parte do PT e dos apoiadores dele, enfim, para não pressionar o STF, para não ficarem maus lençóis com o Arthur Lira. Quer dizer, esse jogo político no Senado, no Congresso, na Câmara dos Deputados, a gente já está acostumado, mas esse jogo político no STF é o que a gente tem visto mais recentemente, né, Adriano? Essas mudanças de entendimento conforme toca a música aí. Essa questão do tratamento que o presidente eleito Lula deu à matéria do orçamento secreto já foi na eleição, e mesmo depois da eleição, embora houvesse um certo silêncio,
Várias notícias dão conta que, efetivamente, o Lula tratou disso especificamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele tinha o interesse de acabar com o orçamento secreto, tirando, portanto, do Congresso Nacional esse instrumento que, como bem disse a Fabiana, no caso do governo Bolsonaro, não era o Bolsonaro quem dava dinheiro, digamos assim, a parlamentar. Isso foi muito dito na campanha e era mentira, de que era um novo mensalão ou coisa que o vale. Na verdade, o orçamento secreto tirava poderes do executivo e dava esses poderes ao Congresso Nacional, tanto ao Senado quanto à Câmara dos Deputados. O que o Supremo Tribunal fez, ao declarar a inconstitucionalidade, foi justamente permitir que o executivo passasse a ter a disciplina do orçamento na integralidade e as negociações, portanto, do orçamento e da emenda dos dos deputados e do relator, em particular do orçamento, sejam objeto de negociação. Então, a diferença qual é? É que sem o orçamento secreto, Rossana e Fabiana, o que é negociado no orçamento passa a ser do executivo diretamente com o Congresso na confecção do orçamento, mantida, porém, aquela cláusula de obrigatoriedade. Então, aquilo que ficar definido como emenda parlamentar, o parlamentar que destinar não mais secretamente, mas às claras, aqueles valores que estão dentro do âmbito da emenda parlamentar, permanece como obrigatória, mas não terá mais, portanto, um valor cheio, um valor grande a ser distribuído diretamente dentro das negociações internas do próprio Congresso e de forma não transparente. Essa é uma grande mudança. Com isso, obviamente, o Executivo passa a ter uma força numa negociação, inclusive para a formação de maiorias. Ou seja, o orçamento volta a ser um instrumento, portanto, não só de política fiscal, de política orçamentária, mas também de política por voto e por comando no Congresso. Esse é o sentido político da decisão do Supremo Tribunal Federal. A rigor, portanto, veja, o próprio placar de 5-4, apertado, portanto, foi um voto de desempate. Esse placar apertado de 5-4 demonstra que parte do Supremo entendia que era constitucional o orçamento secreto, porém com alguns ajustes. Ajustes esses que foram relativamente feitos pelo Congresso, encaminhados ao Supremo durante a própria votação, mas não aceitos, como o próprio ministro Lewandowski, que deu o voto final pelo desempate, ficando placado de 5-4, dizendo que não atendia. E o ministro Lewandowski, no fundo, assim, atendeu aquilo que seria, pelo presidente Lula, considerado o melhor cenário político, se fortalecendo para o ano que vem. Bom, e a gente tem toda essa movimentação política, né, Fabiana, justamente por causa da votação da PEC da transição, que era o maior interesse do governo, né? Vamos falar um pouquinho disso agora. Tá sem áudio, Fábio. A PEC da transição ficou interessante, porque bem na cara de pau, eu considero isso cara de pau do Congresso Nacional, tá? Ficou esperando o julgamento aí, né, se ia ser constitucional ou não, e eles trabalharam em casadinha. Isso não deve ocorrer, né? Porque a gente fala em independência e harmonia entre os poderes, mas não trabalhar desse jeito para algumas pautas. Então, a gente vê uma ação do ministro Gilmar Mendes tirando o orçamento em relação ao Bolsa Família, já dando como certo. Então, tudo aquilo que precisaria ser negociado através do Congresso Nacional, que o governo Bolsonaro tinha prometido, né, renegociar a partir de janeiro, e o governo Lula, não diferentemente, teria que trabalhar com o Congresso Nacional. É para isso que serve o Congresso Nacional. Até para ver também a adequação, necessidade, etc., mesmo que é uma pauta unânime aí entre os congressistas, porque é super popular, né? Então, acho difícil não dar dinheiro para a continuação aí do Auxílio Brasil, queira o nome que queira dar, mas aquela ajuda que o governo dá para as pessoas, né, que mais precisam.
Mas o fato é que numa canetada, através de uma provocação do Randolfo Rodrigues, através do Partido Rede, monocraticamente, tivemos novamente, para mim, uma decisão assim, gente, eu não tenho palavras para dizer, porque acabou tirando do teto de gasto, ou seja, nós temos teto de gasto que ele faz uma roda inteira girar, que é a responsabilidade fiscal do Brasil, e o que acaba ancorando as políticas, tanto o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Como é que você vai garantir que vai ter esse auxílio sem que você faça as contas? É simples assim. A previsão orçamentária para o ano de 2023 é positiva, nós estamos em superávit, porque foi vendido, teve muitos leilões, mas em contrapartida, existem muitas coisas que estão ainda no limbo jurídico, porque existe a ameaça concreta do governo Lula de refazer, se é que isso é possível, mas se tratando de governo Lula, a gente já entendeu que a lei não vale tanto assim, mas então de fazer novamente algumas licitações ou de acabar com as licitações que já foram feitas. Eu vi falando, por exemplo, em relação aos aeroportos. Então, o dinheiro que estava para entrar, através de investimento e através de compra, através de concessão, através das várias modalidades que o governo pode fazer para suportar as suas próprias contas, não vai entrar mais. Um segundo quesito aí muito importante, que eu não sei se os ministros têm competência jurídica, eu sei que não tem, mas eu estou falando de competência aqui no sentido real da palavra, né, de real entendimento, para entender de gasto público e já dar um valor desse, sendo que existe muito financiamento internacional privado sendo retirado do Brasil justamente por isso. Como que o mercado financeiro interpretou isso? De uma forma muito ruim. Então, você tem já quebra da bolsa, queda alta do dólar. Por quê? Como é que os empresários acabam vendo isso? Um partido político entra e um ministro concede em decisão monocrática, né? Algo que mexe muito com o orçamento público, sem previsibilidade e sem aquela garantia de que vai haver, né, em duas casas a votação, de que vai ser revisado, que vai ter textos de destaque, ou seja, a minha pergunta aqui fica, para que Congresso Nacional? É essa a grande pergunta que todo brasileiro está fazendo. Nos custa muito, e se for assim, então se extingue. Não estou pregando aqui, estou dizendo uma constatação. Seria mais fácil, então, se extinguir. Porque se falando de orçamento, que é onde mais os parlamentares têm interesse, né, orçamento público, é o dinheiro que vai rodar, já está desse jeito, imagina as outras pautas, né, pautas mais ideológicas. Quer dizer, o Congresso não vai ter voz, isso está muito claro, não é que não vai ter, já não teve essa decisão do Gilmar e essa decisão dessa PEC. Para que o Lula agora precisa negociar por 4 anos um orçamento de 200 bilhões, sendo que já saiu aí o Bolsa Família para ele fazer lá a política pública e falar, né, que ele que fez, sendo que é com o nosso dinheiro, o pessoal não entende isso. Mas vai faltar muito pouco para ele fazer os 37 ministérios que ele quer, né? Já voltou esse dinheiro, então, da emenda parlamentar, que estava ali já no orçamento público, então falta um pouco para negociar. A Câmara não tem o que negociar, a não ser cargos. Então, você tem a volta institucionalizada do famoso toma lá da cá. Ele vai oferecer cargos para votar conforme quer. E isso, para nós, a gente já viu esse filme e já viu esse resultado. A diferença agora é que não existe dúvida na cúpula do judiciário, se tratando aqui de benefício, né, do governo Lula. Então, a gente está assistindo mais uma vez, o povo fica de fora, porque os seus representantes legais, que é a Câmara, que é o Congresso Nacional como um todo, não estão tendo voz e não terão o mínimo poder de barganha. Eles estão de joelho para o Poder Executivo e para o Poder Judiciário. E sabendo que eles têm medidas para tomar, mas parecem que eles não querem, nem sendo espremidos a esse ponto. Eu fico chocada. Vou te perguntar, Adriano, claro que a Fabiana já explicou um pouco, mas qual que é o significado de ter esse valor aí fora do teto de gastos? Veja, Alcina, primeiro o ponto, como a Fabiana colocou, é que isso está dentro da prerrogativa do Congresso. E o Supremo Tribunal Federal invade aquilo que é papel exclusivo do Poder Legislativo. Nessa decisão, o ministro Gilmar Mendes, ele diz que existe aquela PEC que foi feita,
que criticavam, dizendo-se a PEC kamikaze desse ano, né, que abriu a possibilidade de ampliação do Auxílio Brasil. E aí ele diz, bom, como tem essa previsão, e isso seria para o mínimo existencial, esse conceito de mínimo existencial é uma cláusula aberta, porque você pode colocar tudo aí dentro. Se você colocar que saúde faz parte do mínimo social, se você colocar que educação faz parte do mínimo social, só aí já foi metade do orçamento inteiro, né, liberalizando. Mas aí ele autoriza... Doutor Adriano, desculpa te cortar, mas só para dar como isso é verdade, a própria presidente do partido do PT, a Gleice Hoffmann, já teve essa ideia, tá, de colocar exatamente as duas pautas já nesse tipo de orçamento. Então, só para complementar que isso é real. Porque o mínimo social é uma cláusula, é aquilo que eu digo, são as decisões ônibus, cabe tudo dentro, né? À medida em que as coisas vão acontecendo, você vai tendo essas criatividades. Na verdade, o Randolfo Rodrigues se especializou em utilizar a rede em ações no Supremo Tribunal Federal para o Supremo administrar substituindo-se ao Executivo e ao Congresso. Então, nesse caso específico, esse conceito de mínimo existencial, por ser vago, poderia caber tudo. E aí o ministro Gilmar Mendes diz que o presidente eleito Lula poderia, através de medida provisória, abrir no orçamento essa questão do fura-teto, né, do teto de gastos para o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como chama. O fato é o seguinte, com esse movimento, ele tem duas questões. De um lado, ele fragiliza, claro, o Congresso Nacional. Por outro lado, também deixa o presidente eleito Lula no risco. Ele transformar, ele tem que fazer um cálculo que talvez o ministro Gilmar Mendes tenha feito. Ora, afinal de contas, ninguém vai querer votar contra o Bolsa Família. Ficaria mal na fita. Então, autoriza que o chefe do Poder Executivo, à margem do Congresso, edite uma medida provisória. Agora, o diabo é se a medida provisória não for recepcionada, né? Então, ele vai ter que continuar negociando. Por outro lado, a PEC, a chamada PEC do estouro, que é essa que fura teto, né? Ela precisa ser discutida ainda, porque senão o presidente Lula corre o risco de entrar nas pedaladas fiscais também. Então, ele não vai poder simplesmente, com base na decisão do ministro Gilmar Mendes, ir para uma posição com um Congresso de enfrentamento sem ter maioria. Lembre-se que é um governo que, de certa forma, nasce velho, no sentido de que é um presidente eleito sem popularidade, é um presidente eleito com forte rejeição, é um presidente eleito que tem manifestantes na rua desde que o resultado da eleição saiu. É um presidente eleito que foi eleito notadamente com votos aqui do Nordeste e de um segmento que antigamente o PT dizia que não era o voto esclarecido, não é? É justamente hoje o eleitor, que é o eleitor, sobretudo, majoritário do PT. Então, que é o eleitor que não tem, digamos assim, a formação de opinião. Isso faz com que seja um governo que já nasça pressionado. E a tal ponto que depende muito das decisões e da atuação do ministro Alexandre de Moraes para ficar constrangendo os manifestantes, criminalizando os manifestantes, chamando-os de criminosos, de prática de atos antidemocráticos, com decisões de multas severas, apreensão de veículos. Então, é um governo, portanto, novo, que vai começar envelhecido, dependente do Supremo. E aí, veja, essa relação, governar num conflito com o Congresso, corre riscos. Lula é vivido, já teve a experiência do impeachment da Dilma. Então, como essa vai ser uma relação de tensionamento, embora um Congresso, como eu disse, fragilizado e um Supremo cada vez mais ativista. E aí, Rosana, mais uma vez, um tema que a gente tem colocado muito aqui nas nossas conversas, é esse papel cada vez mais político-partidário do Supremo Tribunal Federal, ele sendo aquele que decide administrando, aquele que atua no processo administrativo, agora no processo legislativo,
e a margem mesmo da Constituição. São decisões, é o neoconstitucionalismo, decisões mediante princípios, e sem precisar apontar muito preceito constitucional, não. Cada ministro passa a ser uma própria Constituição. Nós diríamos que no Brasil nós temos 11 constituições, cada uma na cabeça de um dos ministros supremos, né? Então é essa a realidade, infelizmente, que nós estamos vivendo, com uma deslegitimação muito grande, crescente, da democracia representativa. Um Congresso omisso, genuflexo, um Senado que não toma uma postura mais altiva, e com isso a 2023 promete ser um ano muito difícil para o país, não só do ponto de vista político, mas jurídico também. E, Fabiana, a gente tem formas de maquiar esse furo no teto de gastos aí, você que estuda esse assunto, quer dizer, conseguiu colocar o Bolsa Família, agora deixou de fora, mas tem, claro que eles sempre estão pensando daqui a 4 anos com a possibilidade de reeleição. Então, quer dizer, vai ter uma forma daqui a 4 anos de maquiar tudo isso que aconteceu agora, para que o eleitor não saiba ou não entenda direito o que significa isso? Sim, é verdade. E muito boa observação, Rosana, porque o orçamento público, ele é feito de um jeito bastante complicado. Eu, às vezes, me pergunto se não é realmente esse objetivo das pessoas comuns não entenderem, né? Porque, infelizmente, seria só uma conta de somar e subtrair, né? O que nós ganhamos e o que nós podemos pagar e tudo se enquadrar nesse tempo. Mas não é isso que nós vemos. Então, a gente vê, sim. Eu não acredito em pedalada fiscal em governo Lula. Justamente porque você tem vou colocar assim, não é a palavra correta, mas a palavra que eu posso usar, flexibilização das leis. Tudo que a gente considera hoje como lei, como realmente aquela coisa dura de que não vai haver pedalada, o que é pedalar se a gente vai ter um governo provavelmente aí sem teto de gastos algum, né? A gente está vendo já aumento do orçamento de funcionalismo público, correção e etc., né, colocando tudo nessa modalidade, sempre o motivo é bom, é positivo, é popular. Então, você vai vendo, e o presidente, o Lula, ele disse várias vezes, até em campanha, dizendo que ele era contra o teto de gastos. Então, ele vai minar o teto de gastos aos poucos ou de uma vez, eu não sei, mas ele tem força política para isso, é isso que está mostrando, ele nem sentou na cadeira, e já está colocando o Arthur Lira em local, pelo menos, não confortável, vamos dizer assim, né? Porque ele não tem jamais as garantias de que tinha há 2 dias atrás, e via medida, via judiciário. Então, assim, com esse judiciário, com a cúpula do STF, como diz o doutor Adriano, eu sempre falo aqui, os neoconstitucionalistas que interpretam a Constituição conforme o cliente, né? Que isso é muito difícil, e quem é o que levanta essa bandeira é o ministro Barroso, e a gente via no passado um antagonismo em relação a esse assunto entre Gilmar Mendes e Barroso, mas algo convenceu aí o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes não é mais o antagonista disso. Então, ele se diz garantista, mas ele não se coloca de forma frontal aí ao neoconstitucionalismo. Então, a gente vê que tudo que a gente tem como certo, hoje em dia, aqui eu estou falando das leis, a gente está falando de orçamento público, mas a gente tem que levar isso para uma alta gama de coisas aí, porque vai ser assim, né? Por exemplo, em matérias penais, já foi dito também que vai ter, por exemplo, vão tentar desarmar as polícias, vão tentar colocar câmera, tudo isso está em legislações, mas a gente já está vendo, e muita gente apostou na oposição, mas à direita do Congresso Nacional. Volto a perguntar, que Congresso Nacional se está sendo anulado no que eles mais se importam, que é com o orçamento, porque é a parte do dinheiro, né? Que eles não... Por exemplo, um deputado, para dar exemplo prático, um deputado federal, ele tem como agradar a sua base, né? A bancada que ele pertence, que a gente sabe que tem bancada da bala, bancada dos evangélicos. Então, como que ele faz? Ele arremata uma verba de um projeto lícito, não estou nem falando que não seja, através dessas emendas, não vai ter mais isso. Como que ele vai agradar? Não vai, não tem como. Então, a gente já está vendo você minar o poder, né, que teriam aí os congressistas, não vão ter. No Senado, então, nem se fala. Então, a gente está assistindo isso tudo ficar anulado. E até essa indicação do Gilmar Mendes dizendo ao presidente Lula, olha, faça por medida provisória. Se vai ser recepcionado ou não, a gente já viu isso também em governos Lula.
em governos petistas. Se é recepcionada, ok. Se não é recepcionada, se dá um jeito, mesmo com o mesmo objeto, se transforma e faz uma medida provisória e tem aquele alcance lá que tem a medida provisória e vai se governando desse modo. Foi assim no passado, eles não estão inovando. Então, assim, teto de gastos hoje eu já considero uma ilusão e não vejo como isso ser modificado. Agora, daqui 4 anos, sinceramente, eu não sei o que será, porque é difícil fazer uma previsibilidade já para 2023, quando você não tem a âncora fiscal, né? A âncora, colocar o navio parado, sem marolas, aí, como já disse até o Lula, você não tem isso, sabendo que vem uma recessão econômica mundial para cima de nós, a gente não tem como ficar longe disso, como que nós vamos suportar, né, sem essa âncora fiscal? Então, isso já significa, detalhe, já prometendo dinheiro de empréstimos, que aquelas garantias nós sabemos que são péssimas, para o governo da Argentina, de Honduras, etc. Além de tudo, o Brasil, que não está em condições nem mesmo de garantir o seu próprio orçamento, já fazendo a velha tática aí de emprestar para essas outras repúblicas. E a gente sabe como isso funciona, depois a gente toma ainda um calote. Então, assim, eu vejo 2023 de forma catastrófica falando de orçamento público. Nós seremos devedores, alta de inflação, aumento dos juros e perda do respeito que o Brasil tinha conquistado no mundo, ainda mais no momento de recessão. Nós tínhamos tudo para vencer no ponto de vista econômico. Agora eu já vejo o barco do Brasil afundando, infelizmente. Acha, Adriano, que isso pode acontecer? Quer dizer que o cenário que o Brasil está pintando agora pode trazer no próximo ano uma consequência pior ainda do que a gente já pode esperar da economia? Pode sim, Rossano, porque é como diz a Fabiana, se você perde a âncora fiscal, você perde os instrumentos de manter a economia sob controle. Você tem que ter uma política fiscal, tem que ter uma política monetária. São as âncoras que funcionam para a economia do Brasil desde o Plano Real. Quando você aumenta os gastos públicos sem limites, e a questão do teto orçamentário, preciso lembrar, quando foi que surgiu o teto? O teto surgiu quando houve a crise em 2015 e 2016 no governo Dilma, que levou inclusive a ela o impeachment, né, com as pedaladas fiscais. Nós tínhamos, então, um rombo no orçamento muito grande. Os recursos públicos, as receitas do Brasil, não tinham como pagar as suas dívidas. O PIB em um decréscimo muito grande, historicamente uma das maiores perdas que nós tivemos, e, portanto, uma maneira de você manter o equilíbrio da economia foi a figura do teto de gastos, para que você, pelo menos, pudesse, já que as receitas não cobriam as despesas, e as despesas estavam muito altas, o teto era para você ir baixando essas despesas até chegar no equilíbrio. Quando você começa a chegar num certo equilíbrio agora, está se explodindo o teto novamente e volta para aquela roda viva anterior. E aí, Rossana, qual é a grande preocupação desse ponto de vista? É que o Ministério da Economia, com o Haddad, será o ministro da Fazenda, e o Galípolo será o seu braço direito. O Galípolo, que é um economista que defende a emissão de moedas sem base monetária necessária, então sem ter lastro. Então, inclusive na pandemia, ele foi um dos grandes defensores de emissão de moeda, dizendo, olha, quando um país deve, emita moeda. Ok, o que é que acontece quando você começa a emitir moeda sem lastro? O dinheiro começa a perder o valor, você começa a ter uma desvalorização crescente da moeda. E em função da perda da base monetária, você começa a ter inflação. Essa receita, ela está sendo aplicada na Argentina, e nós estamos vendo o que está acontecendo na Argentina. A Argentina está quebrada, tem uma inflação astronômica, o peso não vale nada, e só para você ter uma ideia, Rossana e Fabiana, o peso, por não valer nada, a economia lá está muito dolarizada, são 15 espécies diferentes de dólar. Dólar Blue, dólar Coldplay, dólar Qatar, o que você imaginar de nome de dólar tem, ou seja, o mercado negro do dólar está aquecido na Argentina.
Essa é uma tentação de governos populistas que levam o país à quebra. O Brasil viveu isso e conseguiu, a partir do governo Temer, um equilíbrio. E o Paulo Guedes, aplicando receitas ortodoxas e liberais, fez com que a economia brasileira, mesmo naquela crise da Covid, da pandemia, com recessão mundial, inflação mundial, o Brasil se saísse bem, e estamos chegando ao fim de 2002 com os melhores resultados, inclusive melhor do que o final do governo Temer, depois de uma pandemia inteira. O próprio jornal Estadão publicou recentemente, essa semana, uma matéria sobre isso. De modo, sabe, Rossana, que, na verdade, nós estamos aí com um cenário que é muito preocupante, porque ele é uma conjugação de populismo político, que nós estamos aqui falando, inclusive populismo econômico, e populismo judicial. Veja que mistura complicada, porque o populismo político, o populismo fiscal, o populismo econômico, se encontra no judiciário o respeito à Constituição e à legalidade, você tem ali digamos assim, um muro de contenção a esse populismo e aos excessos. Mas quando ao populismo político se ajunta o populismo judicial, autorizando, inclusive através de uma interpretação tortuosa, que se o próprio teto e a própria lei orçamentária seja tangenciada por medida provisória, aí nós temos um cenário realmente bastante preocupante. Cada vez, Rossana, cada vez, Fabiana, e vocês que estão nos assistindo, cada vez que nós temos o direito sendo relativizado, a substituição do texto positivo por princípios jurídicos subjetivos, da cabeça, da cachola de quem vai decidir, cada vez que isso acontece, nós caímos num autoritarismo hermenêutico, num autoritarismo judicial, num ativismo exacerbado, e com isso fragiliza todos os nossos direitos. Nós estamos vendo isso no direito penal, com as limitações às liberdades públicas, processos que não têm número. Fabiana diz muito aqui que os colegas advogados, quando vêem esses inquéritos, não sabem nem como entrar com alguma medida, porque os inquéritos nem número têm, os procedimentos não têm, os mandados saem sem identificar a que procedimento se refere, e com isso tem busca e apreensão, tem prisão, tem multas, enfim, nós estamos vivendo, portanto, esse misto para 2023 bastante preocupante, digamos, o suprassumo do populismo econômico, fiscal e judicial. E a gente lembra, né, Fabiana, que logo tem mais 2 novas indicações aí para o STF, quer dizer, não tem sinal de que esse cenário deve mudar, né? Não, pelo contrário. A gente vê aí a indicação, né, dizem que um dos indicados seria o atual advogado do Lula, né, o Zanin, até já esteve em conversas aí com Barroso. Existe aí de bastidores da conversa que abriria espaço por um terceiro, porque justamente parece que o ministro Barroso tem interesse também em sua aposentadoria precoce a conferir, mas isso é extremamente preocupante, porque a gente sabe já os caminhos que está já, o judiciário, ao meu ver, o STF já está muito além, né, do que deveria, na medida mesmo constitucional que eles deveriam ter. A usurpação de poderes está cada vez mais se concretizando. Essas são mais 2 delas, ao meu ver, né, usurpando aqui a competência do legislativo, né, e muito, muito preocupante. Ainda a gente tem, como disse aqui o doutor Adriano, através do Supremo também, essas medidas ilegais de inquéritos autoritários, prisão, e também medidas cautelares, como tivemos, né, na semana passada dos 2 deputados estaduais, o afastamento de um prefeito, então interferência no executivo municipal, tudo isso via Supremo. E como disse o doutor Adriano, com essas novas indicações, só vai piorar, na verdade, o que já está ruim, porque não tem, eu não vejo saída no STF, a não ser uma mudança real das pessoas que estão ali, e por crime de responsabilidade e vários outros crimes, mas os senadores insistem em nem colocar em pauta um impeachment de um dos ministros, então fica difícil, mas pelo menos a gente aponta.
o que poderia ser feito. Existe também, eu vi o general Heleno falando da discussão, de que pode amenizar, colocando alguns projetos de lei em relação à indicação, a tempo de carreira, mas a gente não tem ambiente político para isso, porque o próprio Supremo já disse, qualquer tipo de coisa votada nesse sentido não teria efeito imediato. Então, só porque eles consideram que o que eles têm ali, quando eles passam dos 70 anos, a PEC Bengala é direito adquirido, porque tem uma verba a mais. Então, você não não valeriam para esses ministros, olha que coisa interessante, né? E isso já é decisão deles mesmos, é esse o grande problema, que eles decidem sobre eles mesmos. Então, a gente não tem, como advogado, um instrumento hábil para tirar essas pessoas, por exemplo, dessas situações. Você não consegue um HC, porque, como disse já o Adriano em uma outra oportunidade, a gente não, HC contra decisão monocrática de ministro não cabe no Supremo. Então, você não tem instrumento jurídico, olha só que absurdo, para contestar algo que é surreal. Você não tem número de processo, você não tem instrumento jurídico, você não tem como sair em defesa, por exemplo, do pastor que foi preso, como do índio que acabou tomando uma negativa do ministro Barroso. Logo, o Barroso, que é um dos maiores, entre aspas, defensores da causa indígena, ele não reconheceu o direito do índio Sererê de sair, né, através de HC. E quando eles permitem, como aconteceu no caso daquele empresário que saiu da prisão, mas está com tornozeleira eletrônica. E aí a gente vê o que o próprio Supremo está fazendo, não tem esperança alguma. Solta o Cabral, né, com mais de 300 anos de condenação, através, se não me engano, da segunda turma do Supremo, com voto do ministro André Mendonça, né, que seria indicado do presidente Bolsonaro, estranhamente, e aí a gente vê também a prisão e uma mega operação para se prender um pastor que estava lá protegido no QG, né, que seria a área militar. Então, assim, a gente está vendo, está acompanhando que o judiciário, qual que é o limite do judiciário? A própria lei, a própria Constituição Federal. Eles não estão respeitando isso. Então, como sair desse círculo vicioso? E é esse o meu grande questionamento, que a gente ainda vai ficar, porque a população cabe fazer o que ela está fazendo, protestar, ainda pacificamente, tem que ser assim mesmo. Mas e o Congresso Nacional? Vai aguentar calado essa ausência aí, tirada de poder, essa ausência de teto de gastos, de previsibilidade? Vai deixar o Brasil entrar nesse buraco fiscal irrecuperável, talvez? É para a pobreza mesmo, que todos esses, porque são todos partícipes, estão todos trabalhando juntos, porque quando não adianta você gritar sozinho, quem está no Congresso Nacional tem o dever de se mobilizar para a proteção do que existe na lei. Eu acho que não é tempo de criar novas leis, é tempo de resguardar a lei que existe, né? Então, tudo que for feito aqui, me lembro até do doutor Duliano, quando estava conosco, ele sempre falava isso, fazer talvez uma lei para garantir o que já está escrito na Constituição, sim, para enfatizar, mas ainda o cumprimento. Mas a gente sabe que se um partido de esquerda pega aquilo e judicializa, provavelmente o Supremo vai declarar inconstitucional. Então a gente está num beco sem saída. Bom, antes da gente encerrar, que a gente vai se encaminhando para o fim, e de desejar Feliz Natal, enfim, eu quero lembrar aqui os presentes que a Gazeta do Povo preparou para vocês nesse fim de ano. Vamos assistir um vídeo. Cancelamento da liberdade de expressão, linguagem neutra, perdão a criminosos. Alguns acham que essas são as ideias que levam ao progresso. A Gazeta do Povo sabe que você não pensa assim. Por isso lançamos a promoção Mapa de Ideias, um verdadeiro tesouro de conhecimento para que você possa entender a fundo como defender os seus valores. Ao assinar a Gazeta agora mesmo, você ganha um curso especial com o escritor Francisco Escorcim sobre o pensamento conservador. Também recebe de presente o e-book Rodrigo Constantino Indica Explica, para conhecer os pensadores mais atuais do debate cultural, e uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho, preparada pela nossa equipe de jornalistas. É muito fácil aproveitar tudo isso. Faça a sua assinatura por R$ 4,50 ao mês, nos primeiros 3 meses, e apoie o jornal que não tem medo de enfrentar quem se julga o dono da verdade. Para ter acesso a esse combo, é só clicar aqui no link da descrição do vídeo e não esquece, aqui na Gazeta do Povo você pode cancelar a assinatura quando quiser. Mas eu tenho certeza que você vai querer continuar na nossa companhia. Vou passar a palavra agora então para o Adriano, para a gente se despedir.
deixar uma mensagem de Feliz Natal para você que está nos assistindo também. E lembrar que a Gazeta do Povo vai estar sempre aqui também no ano de 2023, né, Adriano? Vamos estar com a Gazeta do Povo, assinar. A Gazeta do Povo é bastante, como eu disse, sempre aqui, importante para a liberdade de expressão, não dependendo do poder público, mas dos assinantes, porque o compromisso da Gazeta do Povo é com os assinantes, com seus leitores. Isso faz toda a diferença. Estava aqui rindo só com a fala da Fabiana, viu, Fabiana? Eu recordando uma piada que surgiu agora, que depois de tanto tempo da descoberta, soltaram o Cabral e prenderam o índio. Então o Brasil é o país da piada pronta. Mas veja, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, que Nosso Senhor, aqueles que são cristãos, possa sempre renascer nos nossos corações. Do cristianismo, a importância do Natal é isso, é que Deus se faz carne, se esvazia, assume a nossa história, as nossas fragilidades. E o Natal comemora justamente isso, não é o nascimento de Cristo apenas, mas é a assunção da nossa humanidade por Nosso Senhor. Para os que não são cristãos, mesmo assim, o Natal tem um sentido mesmo de uma festa que seja de paz, de harmonia, não é, de união. Então, é nesse sentido que eu quero desejar a todos, Rossana, desejo um grande prazer, né, nesse ano de 2023, eu vejo o convite do André Uliano, está aqui com você, está com Fabiana, viu, Fabiana? Essa bancada assim que é bastante rica e tem sido, para mim, um aprendizado e com muito orgulho, tá, com todos vocês que também nos assistem. E finalizar dizendo que eu tenho esperança, sim, que a gente possa, na nossa democracia, se fortalecer, acreditar no império do direito, acreditar que o direito ele não é a vontade de um, ele não é o autoritarismo ou o poder físico, mas ele é o poder da força, mas ele é o poder contra a barbárie, é o poder da racionalidade através das leis e, sobretudo, da Constituição. Se a gente conseguir voltar a esse marco civilizatório, a gente estará em bom caminho para 2023. Se não, apertem os cintos, porque parece que o piloto que vai assumir vem com a ideia de voo meio delicada. E os que poderiam até ajustar a ideia de voo, parece que também não estão atinando bem. Então, 2023, mesmo assim, espero que seja de esperança para todos nós. Eu que agradeço, Adriano, a sua participação aqui nos nossos programas. Fabiana, vamos ver se o espírito natalino aí ilumina, né, a gente para esse finzinho de ano aí que está vindo. Verdade, Rossana, foi um prazer imenso o Fora dos Autos desde o comecinho juntas. Eu agradeço a sua essencial gentileza, habitual gentileza, tanto no ar como fora dele. Eu realmente agradeço toda a equipe técnica da Gazeta do Povo, que nos ajudou a colocar esse programa no ar, fez os cards, a própria Gazeta do Povo, obrigada pelo espaço, obrigada pela confiança, e pela ousadia de colocar um programa desses, né, falando de lei, mas hoje em dia é ousado falar sobre isso, que coisa interessante. E, doutor Adriano, para mim é uma honra imensa estar aqui, eu sempre aprendo demais, e eu também acredito, né, acredito em Jesus, acredito no poder disso. Então, para mim, o ponto fora da curva de tudo que nós estamos vivendo é realmente Deus. Então, para aquele que crê, aquele que sabe da importância, né, que Jesus veio para nos libertar, então, esse sentido de liberdade é espiritual, eu peço que neste Natal, junto com suas famílias, façam uma oração a respeito disso, porque Deus é aquele que pode fazer o impossível. Nós estamos em tempo disso. Eu também acredito na lei, porque eu acredito na justiça, não acredito em justiçamento, de justiça feita com as próprias mãos, e é por isso que a gente tem falado tanto, insistido tanto e mostrando os erros, e a gente quer muito apontar os acertos, né? Então, que 2023 seja feito de alguns acertos para a gente elogiar, dizer de boas leis, de bons pontos, de boas discussões entre ministros, entre o que deve ser realmente a representação de uma sociedade que eu vejo que o Brasil tem tudo para ser, assim, o ápice positivo da América Latina e, por que não, do mundo. Então, nesse Natal, você aí, lembre-se de que a fé
é possível, aí, é capaz de fazer muitas coisas, né, de mudar a montanha até de lugar, e é disso que a gente está precisando, a gente está precisando de um milagre. Então, acaba aqui esse programa com essas palavras positivas, pedindo para vocês aí se reforçar e se blindar aí com as palavras de Deus, se vistam na armadura de Deus, porque contra esse realmente não existe poder algum. Gente, muito obrigada. Feliz Natal para vocês, Feliz Natal para quem está nos assistindo, e semana que vem a gente volta com o último Fora dos Autos desse ano. Tchau!